Olá, meu povo, que delícia! Tão esperado o nosso primeiro de muitos Podsex Carol Malta. É isso aí. A gente sabe que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então nós vamos falar como assim Podsex? Porque é um podcast sobre sexualidade. Mas o que é sexualidade? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem a ver com pertencimento, propósito, identidade e inclui sexo. É isso mesmo, nós vamos falar sobre esses assuntos que são muito importantes e assuntos hoje que nós nascemos com toda essa bagagem aí, né? E vai lá o quê? Falar de uma maneira científica, vamos falar com base bíblica. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque nós sabemos que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala isso. Além de agradecer a Deus, agradecer aquilo que ele vai movendo o coração. E eu quero agradecer a Castelo Multimídia, que Deus realmente... Esse sonho nasceu no coração de Deus, ele colocou no meu coração, colocou no coração da Castelo Multimídia e uniu esse propósito para que a gente estivesse aqui, né? Um tempo de qualidade, um tempo de liberdade, um tempo realmente para a gente falar das verdades de Deus com realmente muita naturalidade, né? Então aproveita e começa a segui-los, porque tem muita coisa para você e hoje, gente, é para começar. Para começar, a gente vai bater um papo com nada mais, nada menos do que uma pessoa muito especial em minha vida. Ó, agora, hein? Em minha vida. Em minha vida, que é Pastor Leozão, maridão, meu amor. I love you, baby. I love you, baby. E aí, amor, qual que é a sua emoção? Como é que você tá sentindo aí? Estou sentindo-se muito emocionado aqui, né? Falar desse tema, né? Sei. Principalmente ao seu redor, ao seu lado. De né? frente pra mim? De frente com Carol. De frente com outra pessoa, né? Como a Carol Malta. Carol Malta. Esse olhar fulminante que ele... O meu olho é grande pra quê? Pra te ver melhor. Lá não, né? Só pra ver. E, né, a gente sempre conversou sobre podcast, sobre esses assuntos, né, amor? Uhum. Como é importante nós, como líderes, podermos ter liberdade para falar sobre tudo, né? Sim. Inclusive sexo, Sim. que é o grande tabu, o grande susto, né? Como se fosse algo que não fosse bíblico. Sim. E a gente ter esse espaço seguro, esse espaço onde as pessoas podem fazer pergunta, enfim. Nós vamos ter aí, né, o nosso Podsex, gente, vai ser o seguinte, vai funcionar assim. Nós vamos estar encontrando semanalmente, mas sempre uma vez no mês vai ter eu e o Leozão aqui, aquele momento nosso, pra gente falar sobre relacionamento, né? Nós como casal casado há 22 anos. 22 anos de casado. Parece que foi ontem. E 1 ano e 3 meses de namoro, né, amor? Uhum. E aí nós vamos estar aqui, né, batendo um papo, né, trazendo, assim, experiências, né, aquilo que foi bom, aquilo que não foi, Certo. aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que a gente está aprendendo, porque nós mudamos, né? Então, eu não sou a mesma, nem de anos atrás, muito menos depois da pandemia. Depois da pandemia, muitas coisas mudaram, né? E a gente tem que se reinventar também. Sim. Isso é muito importante. Claro que os princípios são atemporais, mas a gente tem que se reinventar, contextualizar. Né? Acho que é muito importante. E a gente, como pessoa, muda também, né? Claro que muda. Eu tenho que procurar conhecer você todos os dias, você me dias. conhecer, né? Até minha linguagem de amor mudou, não foi? Pô, esse realmente... Você tinha comentado que a mim não mudou, não, viu? A sua não? Continua mesmo. E por sinal, você está sendo muito bem servido na sua linguagem. Com certeza. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Depois nós vamos contar. Gente, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, né? Como a gente falou aí, né, o conceito de sexualidade, né? As pessoas, elas acabam restringindo, só acham que é só sexo, Sim. posição, essas coisas. E não tem nada a ver com isso, né? É algo muito mais profundo,
muito mais sério, algo realmente onde nós precisamos, onde tem uma estrutura, uma base, para que a gente possa criar alicerces sólidos, né, do nosso relacionamento. Então, acho que tudo vem da nossa origem, Sim. né, de onde nós viemos. E eu falo assim, amor, porque antes de conhecer Jesus, eu entendia que a minha origem, a Carol, ela tinha vindo do DNA da minha família de origem. Do meu pai, Paulinho, da minha mãe, Maria do Carmo, né, de toda a família. E eu era o combo, a consolidação deles. Esse era a Carol. Quem é a Carol? Tudo tinha a ver com aquilo. Uhum. E quando eu conheci Jesus, eu descobri que em Gênesis, antes da formação de tudo, Deus já havia me criado. Ele já havia determinado que eu estaria aqui. O Salmo 139, ele fala muito no meu coração, porque ele fala, antes de você ser uma substância informe, ou seja, antes do espermatozoide do meu pai encontrar com o óvulo da minha mãe, Deus já havia determinado a minha vida. E isso é muito forte, porque vai ressignificando, vai trazendo um novo sentido de tudo aquilo que eu ouvi, que muitas vezes pode ter me desqualificado em algum momento da minha caminhada, ou às vezes aquilo que eu ouvi na minha caminhada que me elevou demais, me exaltou demais, e aí isso também me dá uma baixada para esse equilíbrio. Então, a gente falar sobre esse pertencimento, acho que a gente podia, né, nesse nosso primeiro, falar sobre a nossa vida, como que foi essa experiência nossa de conhecer Jesus, né, de conhecer esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, esse Deus poderoso, mas que ele é pai. Sim. Primeira coisa é pai. É um pai poderosérrimo. Quem era He-Man? Quem era Super-Homem? Diante desse Deus. E acho que a gente podia começar, a gente podia bater um papinho sobre esse pertencimento, essa origem, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não dou conta, nossa, mas sobre isso. Só que não é sobre a Carol, não é sobre o Léo, não é sobre a gente. É sobre a nossa origem. É sobre Deus que nos fez e nos chamou para fazer parte de uma missão dele. Uhum. Então, nós não temos a missão, nós somos a missão dele. E é por isso que nele nós podemos, né, aquilo que ele determinou para a nossa vida. Como que você vê isso? Como que foi essa experiência? O Léo antes e o Léo depois? Aí? É interessante, claro, que a gente, não tendo ainda o conhecimento de Deus, a gente vive num plano muito terreno, Sim. Né? Muito voltado para aqui mesmo, e sem esse entendimento de onde eu vim, o que eu estou Sim. fazendo aqui e para onde vou. Então a gente gira em torno de conquista, não que conquistar seja errado, mas Entendi. a gente resume a nossa vida tão somente Natural. esse plano terreno, natural, sem uma perspectiva espiritual, ainda que havia um vazio, essa busca dessa divindade, mas perdido, a gente não sabia como encontrar. Então a gente vivia nesse plano totalmente natural. Sim. E também, você falou bem, sem esse senso de pertencimento. Entendi. A gente anda meio solto, né? Um vazio e sem esse senso de pertencimento. E quando a gente descobre, então, que esse Deus, esse Pai entra na nossa vida, quando você abre o coração para Jesus, aí essa coisa dá uma clareada, esse senso de pertencimento que você, quando diz que você falou bem, que a gente já existia bem antes, então a gente já estava dentro do plano, do propósito de Deus. E é um privilégio participarmos dentro dessa missão de Deus, né? Fazer parte dessa história de Deus, né? Então, isso dá um senso de pertencimento. Uma segurança. E de valor, né? E de valor, que a vida não se resume tão somente aqui, né? Sim. Que tem uma outra vida, uma vida em abundância para se viver aqui. Sim. E depois também começar essa vida prometida, não só aqui, mas depois viver eternamente. Começar a eternidade hoje. Isso. E lembrando, né, que é interessante que Salmo 139 também fala que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Todos os dias. É uma sensação assim,
Deus não só me criou e me julgou no mundo, mas ele cuida de mim. Cuida. Ele já determinou. Eu fico pensando assim, Deus tem trabalhado muito isso comigo nesse tempo. Tenho o DNA de Cristo, antes do DNA dos meus pais. Uhum. E eu tenho o DNA de quem é perfeito. Então, não tem como dar errado, a não ser que eu me rebele. Sim. Então, a gente tendo essa certeza, essa convicção, a gente fica muito menos ansioso, muito menos preocupado. Todos os momentos que às vezes eu fico pensando, às vezes vem uma ansiedade, uma preocupação, sabe? Tipo, não, tem que resolver, será que isso vai dar certo? Deus tem trazido muito isso no meu coração. Sobre essa segurança. Não tem como dar errado aquilo que é de Deus. Porque até dando errado no nosso olhar, vai dar certo. Por quê? Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Sim. É interessante que quando Deus escreve a nossa história, certamente escreveu para a vitória, para dar certo mesmo. Agora, o detalhe que você falou uma coisa interessante é a confiança. A confiança é um negócio muito muito importante, porque a Sim. gente só confia em quem a gente conhece. Sim. E quando a gente confia e conhece, então o que nos resta é o descanso. Então a gente descansa porque eu confio e eu conheço. Mas a Bíblia diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Esse conhecimento, então, que nos falta, dessa busca, essa disposição de conhecer mais a Deus. E a gente estava comentando um dia lá em casa, a questão de querer entender Deus e conhecer Deus. Não sei se você fez você colocou esse paralelo aí. Então, de repente, a gente busca querer entender Deus e, na verdade, a gente tem que procurar e conhecê-lo. Lembra se você falou isso? Porque Deus não é lógico, né? Não. Não é lógico mesmo. Agora aqui, vamos pensar aqui, como é que foi sua conversão? Me lembra aí, como é que foi seu processo de conversão? Eu até anotei aqui, né? Bom, como foi que são tantos detalhes. Meu processo de conversão foi um processo, assim, de busca. Um dia, lá no bairro Vila Clóris, Vila Clóris, I love Vila Clóris. Um bairro qualquer, né? Nós estávamos no Projeto de Deus. E lá eu ainda jogador de vôlei, pagodeiro, né? Aí veio uma família de Paracatu. Interessante, né? Olha. Uma família de Paracatu, o senhor Lucas, a dona Lourdes. Da dona Lourdes, Samuel. Oséias. Sim. A irmã dele. Adelina. Adelina. Todo mundo. Então a gente passou a se conhecer. Sim. Lá no bairro, né? E eles frequentavam a igreja presbiteriana, no bairro Planalto ali. Sim. E eu comecei a participar da família, né? E eles sempre falavam. Tinha a Miriam, a tia dele, sentava no meu pé. E eles sempre falavam de Jesus para você. Falava. A Miriam era mais assim. Você tinha resistência? Você frequentava, por exemplo, a igreja católica, alguma coisa assim? Não, a igreja católica não praticante. Né? Não praticante. Então, mas escutava. Até que um dia eles pediu para eu ir, eu fui uma vez, fui duas, fui lá para ver, mas estava com eles. Então, até que um dia, realmente, esse Jesus maravilhoso, ele tocou no meu coração. Então, a partir daí, eu procurei ter esse conhecimento. Foi um processo, tudo é um processo na vida. Sim. Para abandonar as coisas que a gente tinha prática, que fazíamos, né? Eu lembro que você namorou um filho da dona. Sim, nós nos relacionamos. E glória a Deus que terminou, né, gente? Você namorou ela, você não era... Não, ainda não estava na igreja. Mas aí, e ela mais ou menos também, né? Porque namorando um que não era, né? Aí quando nós... Fica a dica aí. Aí quando eu converti, aí eu vi que não era o propósito de Deus. Entendi. Não estava dentro do propósito. Entendi. Aí tudo se desfez, mas eu continuei a amizade com a família. Eles cuidando olha que interessante. De mim, então, vocês tinham um namoro antes que não estava de acordo com os princípios bíblicos, e quando você se converteu, você viu que, tá errado. E aí vocês terminaram. Terminamos. Aí continuamos com amizade com a família, eles Sim. cuidando de mim. Eu conheço todo mundo. Conheço. Tanto é que eles tiveram uma paciência muito grande comigo. No processo de conversão, ainda, de vez em quando, os pagodinhos. E aos domingos de manhã tinha. Você era questionador? Não, era muito crítico. Crítico? Crítico. Né? Olha. E questionava algumas coisas, obviamente.
né? Mas você era Mas crítico o no ponto que, em quê? o crítico No é mais quê? uma posição de defesa mesmo. O crítico é mais uma posição de defesa, não sair, não desarmar. Não se tornar vulnerável, né? É esse sentido, né? Mas depois a gente vai vendo que você a coisa toca e se mexeu, mexeu, né? Então você sai dessa posição de desarme e vai conhecer aquilo que é novo. Porque, querendo ou não, o novo ele traz um estranhamento na nossa Tudo vida. que é novo, né? A Né? gente fica Traz um inseguro no estranhamento. início. Isso, então eu fui para. Então passei a conhecer, a estudar. Nesse caso aí, eu sou muito curioso nesse caso. Sim. Eu não sei, eu quero entender. Você já começou, quando você começou, você já ia lendo a Bíblia muito? Como que foi esse processo? Olha, Assim, você a entendia, igreja não? presbiteriana, ela Tem essa base a boa. gente tive muita base, porque, querendo ou não, a gente tinha gincana bíblica, escola dominical. Uma coisa também que eu tive muito foi discipulado. Eu tive um discipulado muito. Até na presbiteriana? Presbiteriana Betel, pastor Daniel Perrot, né, que já está lá com o pai. Mas a gente tinha um discipulado, do Legal. discipulado que acontecia antes da escola bíblica dominical. Nós tínhamos um discipulado e muito estudo bíblico, muita gincana bíblica. A presbiteriana tinha essa coisa de concorrer, disputar assim, quem sabe. A gente Entendi. estudar um livro da Bíblia, Entendi. depois ia para a gincana e fazia perguntas, né? Era muito Entendi. interessante, estimulava a gente a estudar a Bíblia. Então, eu aprendi muito, né? Fundamentação, isso foi muito importante. Então, a partir daí, esse crescimento contínuo, Entendi. com o pessoal. Foi tendo experiências com Deus, apaixonando mais ainda por Jesus. E com certeza, mas essa comunhão, essa aproximação. De esse família, né? acolhimento de família, foi muito importante. E a paciência comigo das transformações, né? Aqui que eu tinha que abandonar, fui abandonando aos O que você poucos. teve mais dificuldade no seu processo assim, de caminhada? Você sabe? Caminhada, mas é uma questão do vôlei, né? Foi muito Mas era um difícil. problema o vôlei? Não, porque geralmente era no domingo que eu jogava. Geralmente domingo era o dia de... Algumas escolhas você acabou tendo que fazer. E às vezes, é interessante, né? Porque às vezes você vai abrir mão de alguma coisa que não é que é pecado, que é um Não. problema, mas é uma questão de prioridade, daquele momento. Naquela época eu estava aprendendo e tudo acontecia pela manhã, escola bíblica, eu digo agora eu vou ao jogo ou eu vou para a igreja, né? Então foi uma decisão. Isso era profissional, né? Não era nem profissional, eu jogava, mas o profissional é que tinha, a gente tinha para participar do time do Atlético, né? Ele era do Galo, gente! Era para ajudar o time que era fraco. Né? Então a gente, umas decisões também. E outra coisa também, mas você toma conhecimento da questão do pagode, que ele mexia muito comigo, né? Então você tinha que ter um entendimento do Você gostava do pagodinho? mas aí eu tive entendimento do que é que levar, para onde conduzir, e as letras também, que você passa a discernir. Se vão levar mais só pela melodia. Pela melodia, né? Então, tudo isso foi um processo, e o que o mais importante é que eu não fui forçado a nada. Deus foi falando comigo, e Deus foi me libertando. Então, aquilo que Deus arranca, ele arranca de vez. E não foi por uma dor, assim, específica, assim, não? Que você não foi, né? Não Ó, foi que por uma dor interessante, né? específica. Não tive essa dor. Já no meu foi por uma dor. Eu não tive essa dor para chegar até a Deus. Foi mesmo essa questão do vazio, ainda que seja uma dor de um vazio existencial. Sim. Mas não é essa dor que o pessoal fala, né? Mas aí me levou essa aproximação de Deus, e essa família maravilhosa que me acolheu. Você tinha resistência a crentes? Não tinha. Eu tinha. Nossa, Deus, Tinha eu não. morava perto ali da Lagoinha, e aí eu falava assim, gente, esse povo crente, acho que são dono dessa rua, porque paravam os carros dos dois lados, né? Era. E aí eu morava na Itapetinga, e aí eu lembro de passar e falar, nossa, mas esse povo crente. E também eu tinha uma outra coisa também, que às vezes eu tinha reserva assim, não, esse povo... Não, eu sou colorida, a gente gosta de andar bonito, não sei o quê. Eu não imaginava que o povo crente era um povo tão bonito. Mas só o povo Porque crente é bonito. as experiências que eu tinha tido eram pessoas que não tinham tanta vaidade, no sentido de se cuidar, né? De cuidar de um cabelo, de estar bonito, as suas vestes. Então, são algumas coisas, né? Que às vezes a gente pode criar algumas crenças, algumas verdades que não são absolutas, mas se tornam verdades pra gente, por aquilo que a gente experienciou. E eu me lembro muito bem nessa minha conversão. Você está falando aí, eu lembro, né, quando eu me converti porque eu senti uma angústia muito grande. Assim, uma tristeza. Tipo assim, eu deprimi completamente. Foi um dia, né? Eu namorei 7 anos, e aí eu descobri que ele namorava uma outra junto comigo há 2 anos.
E aí, nesse processo, quando eu descobri, eu já havia determinado que eu ia terminar, porque eu não gostava mais dele. Havia acostumado, eu comecei a namorar com 15 anos, muito novinha. E assim, quando eu terminei, eu descobri que ele me traía, eu falei, homem não presta. Então, eu vou usar todos agora. E foram 6 meses. Né? Você foi meu pastor aí, você lembra dos meus aconselhamentos? E aí, nesse processo, eu não usei ninguém, eu fui usada. E quando eu caí na real, porque eu tinha valores e princípios que eu aprendi na minha casa, na minha família, e aquilo me agrediu, e aí eu tive uma angústia muito grande. Sim. E aí Deus falou comigo, falou assim, eu falei, gente, era para eu estar feliz, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, falei, era para eu estar feliz, estar bem. Aí eu ouvi uma voz, Deus falando assim, mas você é superficial. Você só cuida do seu externo. E aí eu assustei com aquilo. E eu trabalhava na Secretaria de Justiça, quando eu tô bebendo americana. Eu ouvia muito falar de Deus, né? Porque ele da Igreja Batista, o Leandro era o motorista dele, era líder de louvor lá na Lagoinha também. E então eu já ouvia falar. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu vou nessa igreja. Foi o dia que era... Eu fui numa sexta-feira no culto da Laélcia. No culto da Laélcia. Foi nossa madrinha de casamento, amiga. E aí, era um culto de libertação. Eu tinha antes tido experiência de ser católica. Eu fui kardecista também. E aí, quando ela foi falando que estava vendo uns negócios, umas correntes quebrando, eu não gostei muito. Falei, sei lá, tô... E aí eu falei assim, era numa sexta-feira. Voltei para casa, minha família, ninguém é evangélico. Aí, isso. E aí, nesse processo, eu falei, vou sábado. Mas era a gravação do Diante do Trono, Águas Purificadoras. Gente, o único dia que não tinha culto na igreja. E eu passei aquele sábado sozinho em casa. Aí eu ficava ali assim, eu sei que tem um tal de pastor Márcio que tem um culto domingo. E aí, domingo cedo eu fui. A minha mãe estava em São João del Rei. E falei, minha mãe estava doida para eu ir pro culto. Ela não aguentava mais me ver, né, saindo e tudo. Ela, não, isso aí não é vida para você, não. E nesse processo, eu lembro de ir ao culto e, assim, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. E no final, quando eles cantaram Uma Família sem qualquer falsidade, eu chorava, achei aquela música tão linda. E eu cheguei em casa e aí minha irmã chegou, ela, e aí, como é que foi lá na igreja? Aí eu cantei a música, chorei! Aí minha irmã viu que era um choro diferente, que eu nunca tinha tido um choro daquele. Léo, a minha experiência foi uma paz que eu nunca tinha sentido. Falei, gente, é isso que eu preciso. Isso é melhor do que tudo na vida. E aí, quando minha mãe chegou em casa à noite, eu contei pra ela, né? Aí ela... E chorei de novo. Aí ela olhou e falou assim, não, fizeram lavagem cerebral na cabeça dessa menina. Tem essa compreensão que faz lavagem cerebral. Aí ela, essa menina nunca chorou tanto, nem quando ela terminou o namoro. O que é isso? E assim, é porque era uma emoção muito forte. Sim. E aí ela falou assim, tem mais culto nessa igreja no mesmo dia? Eu falei, tem. Aí nós fomos à noite, lotada a igreja, a gente ficou no último andar, em pé. E aí no final, eles avisaram que estava começando o Confra Jovem. Você fazia parte dos líderes. Lá da mocidade. Isso mesmo. Era. E aí eles falaram assim, vai começar o Confra Jovem, começa amanhã, segunda, terça, quarta. Foi. Semana inteira. E aí eu tava de férias. Eu falei assim, gente, eu vou vir nesse negócio. E eu morava no IAPI. Só atravessar a avenida. E aí, no dia seguinte, eu fui. Nossa, aí teve a pregação. E você tava lá mesmo, em cima do altar e tudo. E eu olhando pra mim. Eu olhando pra ele, gente. Mas é claro que ele era o pastor, que ele tava lá, dando check-up, falando tudo, né? E aí eu, no final, no apelo, eu fiquei assim, eu levanto a mão, não levanto. Aí eu falava assim comigo, se for pra você levantar a mão, é pra você ser crente de verdade. Porque eu sempre fui muito focada e intensa e determinada nas coisas que eu faço.
E aí eu levantei. E você lembra da roupa que eu estava? Você lembra, ó? Você sempre fala. Como é que era? Era uma blusa preta e branca, assim, de uma saia preta. Era. É esse mesmo. E eu chorava. E aí vocês encaminharam. Gente, e assim, eu fiquei muito impactada. Eu lembro que no domingo, até quando a minha mãe comigo na igreja, que ela foi comigo, né? Que eu falei, ela Conferir, voltou. né? Foi Conferir. E ela viu que era a presença de Deus mesmo, né? E na hora do apelo, ela me cutucou assim, você não vai lá aceitar Jesus, não? Ela não levantou a mão dela, não, mas queria que eu levantasse a minha. Claro, E aí ela ficou em paz, né, de saber que eu estava indo. Isso. Agora, é interessante, Léo, quando você falou assim, sobre escolhas, na minha primeira semana eu tive que tomar uma decisão, porque eu ia viajar. Eu ia para São Gotardo, da festa da cenoura. E eu era forrozeira, eu dava show de forró e tudo, gostava de uma festa de rodeio, dessas coisas, country, enfim. E aí eu pensei, e aí? Eu tive uma experiência com Deus. Na segunda-feira aceitei Jesus. E aí o Confra Jovem era até no sábado. De segunda a sábado. E a viagem era na quinta. Aí eu fui segunda, fui terça. E aí eu já estava apaixonada por Jesus. Quarta. Aí a minha irmã falou assim, aí, nós vamos? Que a minha mãe falou assim, só vou deixar você ir se a sua irmã for, se eu fosse. Uhum. Porque ela estava começando a namorar hoje, que é o marido dela. Uhum. Aí eu pensei, se eu for, eu vou fazer tudo errado de novo. Vou ficar com os moços, ou vou dançar forró lá. E se eu ficar, eu tô tendo isso aqui até no sábado. A minha primeira decisão firme foi com 3 dias de convertida. Você ficou. Fiquei. E a sua irmã não foi? Minha mãe autorizou. Porque eu cheguei pra minha mãe e falei chorando, mãe, eu não posso ir, porque senão eu vou voltar pra minha vida bandida. Falei chorando, falei, a Paula tá brava comigo, mãe. Aí minha mãe falou assim, então você não vai. E aí liberou ela pra ir. Pronto. Porque a minha mãe viu que realmente eu já estava... Uma mudança. E com tão pouco tempo, né? E como que posicionamento é sério, né? Quando você falou assim do posicionamento até do vôlei. Eu fiquei pensando no posicionamento, às vezes, uma viagem que você ia. Mas se ela é um gatilho para coisas que não são do Senhor, não vale a pena. Mas aí a experiência, quando é bem marcante, não é superficial, uma coisa que transforma de fato, que vai impactar a sua vida, aí você vai vendo que aquelas coisas realmente têm menos valor. Aquelas coisas que você julgava tão importantes para preencher o vazio, mas quando esse vazio é preenchido, Sim. aí realmente, de fato, as coisas vão ficando para segundo plano. Né? Não são tão prioridades assim mais. Por isso, essas decisões. A gente, quando essa coisa você encontra, de fato, o tesouro, que a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, aí está lá o seu coração. Sim. Quando você encontra esse tesouro chamado Jesus, então essas coisas se tornam secundárias, com certeza. E aqui, me conta, você era presbiteriano. Dentro da sua realidade, você era mais aberto, mais tradicional. Como que era a sua experiência, assim, com Deus nesse processo aí? Deus sabe todas as Você coisas. teve muitas experiências, não? Como é que foi? Eu tive a princípio, claro, essa experiência da salvação que é mais impactante. Ela é mais importante que qualquer outra experiência que possa ter com Deus, é a experiência da salvação, de fato. Os demais, a consequência, a caminhada é que vai trazendo essas diferenças. Então, a experiência impactante primária foi a salvação. Quando Jesus entrou no meu coração e trouxe essa mudança. O restante você vai sendo conduzido dentro de onde você está. Então, a presbiteriana me exigiu muito. Exigia não. Ela estimulava, a gente era impelido a estudar a palavra. Sim. E depois de um certo tempo, aí eu conheci o pessoal da Mocidade para Cristo, a NPC. Tem muita A gente. gente tinha lá o clubão. Então, aí começou a expandir essa visão. Entendi. Encontro de jovens ali na Tupis. A gente tinha um trabalho com os estudantes de faculdade. Então, ali expandiu. Aquela igreja presbiteriana ali? Não, ali é metodista. É No metodista. Tupis. Verdade. Então, ali a gente começou a expandir. É ali mesmo? Era ali o clubão. Aquela igreja. No Tupi 50. Perto do Otton Palace. É isso mesmo. Então a gente aí começou a encontrar moçada lá na segunda-feira, lotado de jovens. Então foi muito impactante. Aí já começou a abrir um pouco a visão, né? Você era líder nessa época já?
era líder não oficial, mas a gente já conduziu o povo. Entendi. Né? Já influenciava mesmo, né? É. Então, a partir dali, eu comecei a ver outras experiências com outros jovens, de outras denominações. Então, foi ali que houve essa expansão, né? E da denominação. Você encontrava com um batista ali, você encontrava com um assembleiano. Então, foi toda essa mistura, esse misto crente, que foi muito bom. Isso é começou muito a bom, né? expandir muito, Hoje em dia a gente não tem muito isso, não. Hoje isso já passou. Né? Que era mais, cada um carregava a sua bandeira. Mas hoje já caiu muito isso por terra, né? Entendi. Então, a partir dali, a gente vai vendo uma experiência ali de um batista renovado, aquele negócio todo, um assembleando, falar de monte, vai para um monte, a gente não tinha essas coisas. Então, a gente começou a ver e eu comecei a buscar. Não, se tem ali, se é de Deus, eu quero. Sim. Então, para mim, eu quero. Então, fui ter as experiências nas minhas devocionais. Eu sempre orava de madrugada, como é o hábito que eu tenho. Você tem mesmo. Então, comecei a ter essas experiências muito particulares. Você já ouviu Deus? Qual uma dessas experiências assim, mais forte assim? Você já ouviu Deus? Você já teve? Uma vez só. Ouviu uma vez com voz audível? Audível só. O que ele falou para você? Falou para eu descansar, que ele cuidaria da minha família. Ele falou assim, Léo, descansa que eu vou cuidar da sua família? Uau! Mas só uma vez só, e é interessante. Tá todo mundo conversando ao redor. Tava todo mundo conversando? Você não foi numa devocional. Foi assim, a gente tava lá numa 15, num acampamento. Uma 15, acho que era uma 15 mesmo. A gente tava lá em Lavras, achei uma 15. Que legal! Essa voz assim no meio do povo todo. Né? Então foi uma experiência bem marcante mesmo. Mas foi uma vez só. Desse estilo, né? De Entendi. Mas outras, quando você falou assim, experiência da salvação é tão forte, né? Que olha pra você ver, eu converti numa segunda. E aí, né, eu tomei a decisão, não viajei. No sábado, vocês comentaram lá, porque foi a semana inteira com o Fra Jovem. No sábado, vocês comentaram que era pré-encontro e batismo. Pré-encontro. Era no sábado e domingo era lição de batismo, adoção. Era no sábado. Era no sábado. No sábado. E adoção. E a lição do primeira lição de pré-encontro era no domingo. Vocês comentaram ao longo da semana. Uhum. E no sábado eu já fui. Eu falei assim, o que é? Vou lá conhecer esse negócio, já que eu tô aqui. E aí eu fui pra minha lição de batismo e no domingo eu fui pra minha lição de primeiro pré-encontro. E aqui no sábado, de repente, gente, o professor atrasou. A gente já tava lá. Aí o professor chega, rindo, assim. Parece que tinha 1.497 dentes na boca. Sem graça, assim, rindo. Quem que era? Raimundo Donato. Você era o professor, né, amor? Era, professor. O senhorio de Cristo. Você me deu a primeira lição de batismo. Foi. Porque tem que aceitar Jesus. E aí, o que ele fez? O bonito mandou todo mundo. Vocês estão vendo aqui, ó, gente. Vocês vão ver, sempre tem um caderninho meu. Porque eu anoto os pontos que eu vou pensando, enfim. Ele mandou todo mundo colocar o nome e telefone. E fez uma chamada em voz alta. E aí fez um X. Marcou um X no meu nome. Por todos. Como que foi isso? Conta. Aqui, conta, né? Você teve a experiência quando eu me converti. Como é que foi a experiência que você teve quando você me viu? Eu vi e falou, acha que é meio interessante. Olha pra você ver, né? Você orava há quanto tempo pela sua esposa? Não lembro mais, não. 16 anos. 16 anos. Né? Então eu já estava orando e falou, achei interessante. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Né? Como eu vi que na primeira lição você estava lá, diz, então já é quase um sinal. Né? Aí estava lá, falei, bom, tem que saber o nome, né? Aí eu fiz o pessoal anotar o nome e telefone e fiz a chamada para saber de fato quem era, né? A gente é inteligente para ser usado. É isso mesmo, tá certo, Então, a partir daí, até liguei, né? Ligou, gente, várias vezes no dia. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, pastor te ligou. Eu pensei, meu Deus, deve ser para me chamar a atenção. O que eu fiz? Eu liguei para ele de volta. Oi, pastor, o senhor tá bem? Eu não era pastor ainda não, né? A gente chamava você de pastor, né? Chamava. O senhor tá bom? Chamava você de senhor e tudo, hein? Até hoje temos senhor. Senhor, meu marido. Sara e Abraão. E é interessante, né, a gente vendo. E olha pra você ver, eu fiz a primeira lição, no domingo eu fiz a do encontro.
no mês seguinte, eu me converti em julho, em agosto, eu tinha ido pro encontro. E eu fui batizada. Em um mês. Tipo assim, em 3 meses eu ministrava na igreja, coisa que você só pode com 1 ano. Né? Comigo foi algo assim, diferente. As mudanças na minha vida foram muito radicais e muito rápidas. Né? Que assustou muito quem estava ao meu redor com esse impacto, né? Como que foi na sua família, assim, a sua conversão? Os seus irmãos, né? Os pais, como é que foi isso daí, Léo? Não foi assim. A minha conversão foi um processo. Sim. Não foi essa coisa... Mas eles acharam, tipo, nossa, tá indo lá na igreja dos crentes? Como que A minha era? família é muito tranquila quanto a isso. A minha família é muito tranquila quanto a isso. Você foi o primeiro? Foi o primeiro, que era o pior. Eu também. Sempre eu sou a pior. O pior tem que vir primeiro, É para isso depois mesmo. vir o resto, né? Então, a minha família foi muito tranquila. A minha família não tem essas coisas. Sim. Respeitam. Então, não foi a coisa de criticar, né? Falava algumas coisas, assim, mas sempre respeitaram. Então, mesmo, eu falei, eu tô indo lá, e falou, então tá bom para você, né? Tá bom. Minha mãe foi me preocupar que eu tava lendo a Bíblia demais. E, ó, quem lê a Bíblia demais fica doido. Fica doido por Jesus. Foi só essa observação. Mas, no mais, o pessoal respeitava. Nossa, minha mãe sofreu no início, coitada. Porque eu punho louvor, e eu fui pro louvor, pro Ministério de Louvor, e a gente ia e cantava lá em casa. E eu voltei do encontro. Mãe, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu que sou... A minha mãe fala que me reconheceu pelo cinto de onça, porque meus cabelos estavam até baixo quando eu voltei do encontro. E é tão interessante, né? Eu passei por aquela fase de querer que todo mundo da minha casa tinha que converter, pelo amor de Deus, né? E isso é aquela paixão da experiência e a maturidade também ainda, né? De você não saber, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que às vezes você não sabe nem como explanar. Explanar. Mas você quer, desejo que todos experimentem isso. Eu tive que fazer uma reforma no guarda-roupa. Eu cortei todas as minhas roupas, porque antes eu ia para as boates e tudo, eu não tinha roupa para minha igreja. Então era roupa a vácuo, colada, ou o decote era grande demais, ou transparente demais. Enfim, a minha irmã falava, me dá essa roupa. Eu falava, se não é bom para mim, não é bom para você. E assim, isso foi também muito forte para minha família ver eu abrindo mão, né? Eu tinha vício de masturbação. E eu descobri que era pecado. Eu falei, mas eu sabia que esse negócio era pecado. Não, Deus não gosta, não. E assim, eu passei a ter um padrão, Léo, eu não tive ninguém, tipo, que me discipulou, no sentido, assim, bem próximo. Mas eu tinha aprendido que tudo que eu tivesse dúvida, eu perguntava assim, Jesus aqui do meu lado, ele ia gostar disso? Ele ia gostar, será que minha roupa tá adequada ou não? E aí eu pensava assim, aí eu olhava no espelho e falava, Jesus tá gostando de estar vestindo isso aqui? E Deus foi falando comigo. Sim. E até essa questão da masturbação, que era um vício antes, e eu não sabia que era pecado. Mas a paz que eu senti com Deus era tão grande que nenhum orgasmo de masturbação, nada, é muito pequeno para aquela experiência de paz que eu senti. E depois dali, eu nunca mais tive problema com isso. Então, eu falo assim, são muitas coisas que a gente vai... Né? Deus vai nos lapidando, né? Sim, transformando. Vai nos transformando, nos moldando, né? É isso. Essa santidade realmente é esse processo de transformação do que eu fazia antes, eu não faço mais, mas é uma coisa muito... Não é essa coisa pesada, é uma coisa Não. libertadora, é uma coisa debaixo Às da vezes, graça, quem debaixo tá, de uma lei. quem né? tá de fora às vezes assusta. Mas a gente que tá vivendo... Porque a graça, ela é leve, mas ela é profunda. A lei é pesada. Sim. Mas quando você experimenta da graça, e essa graça ela é leve, mas ela vai bem na raiz, isso aí faz toda a diferença. Porque a lei é pesada. Sim. Né? Agora, uma coisa interessante. Quando você converteu, você já se envolveu em tudo? Você já participou de todas as coisas? Como é que foi? Tá. Porque às vezes as pessoas elas querem assim, qual que é meu chamado? Não, sabe essas coisas? Assim, eu acho que elas esperam que Deus fale assim, Léo, seu chamado é pastorear.
Né? Conta um pouquinho da sua experiência, como que foi? Porque eu também tenho a minha experiência com relação a isso e eu acredito que isso pode ajudar muita gente. Não, mas veja bem, tudo é um processo. Eu penso que, meio que você entra no caminho aí da verdade, experimentando essa vida de Deus, as coisas serão conduzidas. Um discipulado, você vai aprendendo. E naturalmente, não forçadamente, Sim. mas naturalmente os dons vão surgindo. Então, eu sempre tive essa disposição de ouvir, de cuidar e de liderar, né? Então, na Presbiteriana, eu tive a oportunidade de ser o líder da mocidade, na época lá, Sim. mocidade, mas a gente já tinha a tendência a ouvir as pessoas. As pessoas já vinham, já conversavam, perguntavam como é que é isso, como é que é aquilo. Mesmo um pouco conhecimento da Bíblia, interessante, mas já tinha essa disposição, já naturalmente já surgia, já estava evidente essa coisa mesmo do cuidado. Entendi. Então já estava essa evidência do cuidado. E a partir daí a gente foi cuidando. Eu trabalhava também fora, né? Sim. Então as pessoas percebiam, sempre vinham conversar comigo. Até no trabalho também. Então, no lugar que a gente passava, já despontava essa questão de ouvir e de dar um bom conselho, essa paciência. Então, já despontava. Então, a partir daí, quando eu saí da Presbiteriana, passei um tempo, 3 meses a Nazareno, e depois fui para Lagoinha, uma igreja que tinha 250 pessoas, para uma igreja de 5.000 pessoas. O que eu vou fazer aqui? Mas é interessante, quando Deus te conduz e você está debaixo do propósito, sim, então Deus vai te conduzindo. E já tinha algumas pessoas que eu conhecia, né? Então, como é que você foi para Lagoinha? Eu fui por causa de um chamado, porque eu não, da Presbiteriana já não dava mais jeito de ficar, por causa das experiências que a gente teve. Eles eram tradicionais e você foi batizado pelo Espírito. Aí, como aquele Fire! tempo, né? O fogo de Deus. Então a gente foi caminhando. Você foi convidado a se retirar por não adaptar os moldes da igreja. Então, assim, já foi o tempo que valeu, onde eu tinha que criar uma base. Sim. Crítica. Então, a partir dali já... Ciclo, né? Ciclos. Aí, a partir dali, então, quando eu fui para Lagoinha, já uma igreja renovada, já é outro momento, uma outra etapa. E você que foi procurando as pessoas para servir, como é que foi isso para você? Não é procurando para servir. À medida que você estava lá, você se dispunha, né? Olha, precisa de pessoa para ajudar aqui no acampamento. Então, você se dispunha a ir para o acampamento. Entendi. Você vai ajudar onde? Aí, a gente encontrei a Paula. Paulanes, né? Paulanes, conheci a Paulanes também, a Paula já era líder lá. Então, sempre ela me conduziu. muito próxima, né? Do pastor Márcio. Pastor Jonas e pastor Márcio. Sim. Todo então, mundo, aí, né? caminhando com a Paula, a gente foi conhecendo outras pessoas também, fazendo parte do grupo. Entendi. De acampamento, dessas coisas. Então, a gente foi enturmando. Naturalmente, foi enturmando. E depois, da mocidade, foi criando os grupos ali de dar estudo, de dar lição de batismo. Você né? passou por vários setores. Vários setores da Lagoinha, né? O pastor Jonas, como sempre meu mentor, acho que ele percebeu o chamado, mas não falava nada, mas geralmente está me colocando em alguns setores. Quais os setores que você passou, Léo? Olha, eu fui diácono, fui tesoureiro, participei da diretoria da fundação, dirigi vigília. Era acampamento. Na Mocidade para Cristo também, eu também fazia parte da faxina. Tinha que lavar muitos pratos depois do som do céu. Por isso que você é um exímio lavador de pratos lá em casa. Glória a Deus! E essas coisas que a gente... Vigília também, já tomei conta, diácono, administração também, já... Dava adoção, consolidação, dei estudos, depois fui para o seminário. Né, olha que legal. Então, o pastor Jano foi investindo e colocando em vários setores para eu tendo experiências. Mas eu falo, você tá falando isso porque eu fiquei pensando, né, amor? As pessoas, elas começam a frequentar um lugar e ficam lá só com a bunda na cadeira mesmo, né? E não se envolvem, né? Não vão atrás. Primeira coisa é necessário, você está dentro da visão da igreja que você está. Sim. Eu me lembro, eu fui sozinha, gente. Eu lembro que a visão que eu tinha da Lagoinha era muito grande, aquela igreja. Eu fiquei perdida. E aí, tinha célula. Primeira coisa que eu entrei foi na célula. Isso é importante. Isso é importante. Faz toda a diferença. Porque aí eu tinha um grupo próximo. Aí depois eu acabei entrando no Ministério de Louvor. Então, assim, envolvimento. Não tem como. Porque às vezes as pessoas falam assim, qual que é o seu chamado? Deixa eu te falar. O meu chamado é naquilo que era a necessidade.
até Deus viu, está definido a princípio isso aqui para você. Sim. Eu lembro de ir para o Ministério Infantil, cuidar de bebê. Eu lembro de dar adoção. A célula, porque eu namorava você e as esposas, noivas e namoradas dos pastores tinham que ficar cuidando das crianças enquanto aconteciam os cultos. Eu também fui para capelania, fui capelão do colégio 4 anos. Eu liderei ali grupo de louvor, dava aula, né, mexi com um pouco de teatro. E eu falo assim, é interessante porque Deus não nos dá nada do que a gente não vai precisar depois. Sim. Né? A gente não tinha noção da experiência que a gente tinha até hoje com a Pipe Castelo. Mas acaba que a gente passou, entre aspas, por todos os, né, os setores que a gente tem hoje numa igreja. E como que é importante você ter essa experiência de ter vivido aquilo, né, na execução, trabalhando ali no braço, no braçal. Eu penso que a gente não pode desprezar os pequenos começos. E porque as pessoas, eu quero o meu chamado. Não, filho, vai servir na onde precisa. Depois o chamado ele vai ressaltando. Então, acho que quando a disponibilidade de servir, quando você tem a disposição, Sim. Ele vai conduzindo. Sim. Né? Vai te conduzindo, você aprende um pouco ali, um pro outro aqui. Então, à medida que você vai caminhando e aprendendo, e isso, você traz uma bagagem, né? Para que, de repente, Deus está te colocando nesses setores, nesses ministérios, para amanhã você pode estar liderando uma igreja onde você já passou e teve a experiência. Né? Claro que é tudo novo também, né? Mas você já tem uma experiência, já tem uma visão de como deve montar, de como pode ser, né? Eu acho que é importante isso aí. Então, não desprezar, né? Os pequenos começos, assim, a gente começa de baixo mesmo. A gente começa lá quando José foi julgado lá no buraco, foi para a prisão. Então, tem todos os processos. E fazendo o melhor naquilo que você estiver fazendo. Sempre. Acho que excelência sempre. Onde você estiver, faz excelência. Né? Com excelência. Porque é aí que Deus está vendo o coração. Se você está procurando uma posição ou se você está fazendo de uma posição que ele colocou. Então, quando você busca uma posição, é uma coisa. Mas quando você está fazendo por excelência de uma posição que Deus colocou, então Deus está vendo sinceridade em tudo aquilo que você faz e faz com excelência. Porque você não faz para homem, você faz para ele. E quem vai te promover, quem vai te colocar na posição que ele quer, Deus vai colocar. Então, não adianta se firmar no homem. É bom que você tenha um mentor que vai te discipular, sim. Mas a nossa confiança tem que estar nele, ele que vai te promover. E aí vai mover o coração das pessoas para te colocar no lugar que ele mesmo determinou para você. É interessante também, Léo, você falou aí, por exemplo, eu vim de uma família que ninguém era evangélico, né? Então, às vezes, penso, como que eu vou desenvolver um relacionamento sólido com Deus e tudo? Eu comecei a participar de tudo que tinha na igreja. Eu fiz tudo. Eu fiz varadas ardidas. Era veredas antigas. Eu fiz veredas antigas, eu fui para encontro, eu fiz pós-encontro, eu fiz renovo, tudo que tinha na igreja. Eu fiz. Curso disso, curso daquilo, isso também é essencial, né? Porque, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade. Aí você vai e entra, tem um estudo bíblico, tem isso aqui. Isso tudo vai nos. A gente tem que estar disponível e disposto a aprender nisso, né? Porque você tem que ter se está lá disponível para você aprender e vai agregar na sua vida, então a disposição é tudo. Agora, tem gente que tem tudo e também não tem disposição de entrar, de aprender. Aí não tem jeito. Quando a pessoa não quer, nem Deus pode ajudar, né? Mas quando está lá, você está lá, é para você aprender, está ali à disposição para o seu crescimento. Então, por que não usufruir se Deus abrir essa porta? Então, tudo uma questão de disposição, de querer crescer, querer conhecer. Eu acho que faz toda a diferença. Tem gente que converte e fica acomodado. Não, tá bom aqui, não quero envolver, tá ótimo. Mas não é assim. O evangelho necessariamente tem que passar pelo próximo. Ele tem que passar pelo próximo. Então, se você não puder ser útil para o próximo, a gente tem que rever esse evangelho aí. Eu acho também que é legal a gente poder também falar, porque às vezes as pessoas veem um líder ou vê uma pessoa e falam assim, mas é por causa disso. Porque ele teve um pai. Porque ele teve... veio disso, veio do pai, veio do avô. E nós não viemos de lugar nenhum. No sentido de famílias que eram da igreja e tudo. Mas nós viemos de um desejo de servir a Deus. Sim. Em
todo local e ambiente, porque às vezes a pessoa, ela olha pra gente hoje, mas ela não sabe toda a trajetória que a gente passou. Eu me lembro de namorando você, dando discipulado em cima da minha cama de solteiro. Na minha casa, sabe quem que era minha discípula? Era a Amanda, do Diante do Trono. A Amanda, ela chegou a cantar no meu grupo, a gente conhecia ela porque morava perto, e aí as famílias conheciam, e eu dava discipulado. A menina depois virou ministra do DT, hoje ela mora em outro país e tudo. Então eu falo assim, e eu era sua namorada. Então, como que é interessante, né? E a gente se a gente não está sensível para ouvir as pequenas coisas, nas maiores a gente não vai conseguir. Certamente. Porque eu lembro quando eu estava estudando, né, para ser juíza, advogada e tudo, e Deus mandou parar tudo para ir pregar. Sim. E aí eu comecei a apresentar programas de televisão. Tipo, nada a ver, eu nunca tinha feito. Comecei a apresentar programa de rádio, nada a ver. Mas não tinha experiência, nada disso. Porém, a gente já ouvia a voz de Deus. E isso faz toda a diferença. Essa sensibilidade para ouvir e obedecer, né? Sim. Não basta só ouvir, tem que obedecer a voz também. Acho que ouvir e obedecer, esse conjunto aí, ela te coloca dentro da missão, te coloca dentro do propósito de Deus. E você se vai sentindo plena nesse caminho de ouvir e obedecer. Gente, e tem hora também que não é tão simples assim. Não, tem algumas mudanças que Deus faz na vida da gente, né? Que a gente choca, a gente assusta. Né? É uma coisa que ele pede que dá um... Você mesmo conta, né, que qual que era o seu sonho natural? Que você se via falando de terno, como que era? Eu tinha desde criança, eu sempre me vi falando para pessoas, né? Ó, pra você ver. E de terno, eu digo, rapaz, tem que ser advogado. Ser advogado. Nunca imaginei que seria pastor. Ó, pra você ver. Mesmo não crente, Deus já coloca alguma coisa dentro da gente, né? Então, sempre me via assim, falando para pessoas de terno, né? Mas não era advogado, era realmente um chamado pastoral, com certeza. E você teve dificuldade. Né? Isso aí, você resistiu, né? Resisti porque eu não queria, né? Eu não queria ser pastor. Eu queria cuidar de gente, mas cuidar de gente. Por que você não queria ser pastor? Não, porque eu via que era uma responsabilidade muito grande, né? E de fato é. Mas assim, de novo, você pastor. Negócio grande. Deixa eu continuar trabalhando aqui no meu cuidando das pessoas aqui, meu trabalho. Então eu queria uma vida assim, entre essa normal, né? Tendo um emprego, cuidando das pessoas, discipulando. Uma segurança. Uma segurança. Então, mas chega no momento que Deus te separa a mesa e diz, acabou, né? Acabou. Sim. Aquele negócio que você tinha um sentido ali, vai tirando o sentido daquilo. Vai dizer, já não é tão assim importante aquilo que eu achava. Então, naturalmente, ele vai trabalhando isso. Não é uma coisa agressiva, né? Não é uma coisa agressiva. Então, você vai perdendo sentido, o trabalho já não tem mais sentido assim. Aí Deus vai virando, movendo o coração. Eu me lembro lá na Rapid Brasil, a minha gerente falou, Léo, acho que seu tempo aqui acabou. Olha, você vê. E no início, eu lembro quando eu comecei a namorar você ainda trabalhava lá na Brasil. E olha pra você ver, né? No início, você não queria sair de lá. Você queria manter e servindo voluntariamente na igreja. Depois, a Rapid já não te cabia mais. Não é. Olha que interessante, né? Já não era mais você lembra, conta a experiência das Bíblias. Foi quando eu queria sair de lá. E Deus falou que não era o tempo ainda, porque não havia evangelizado todos ainda. Sim. Né? Então eu, carnalmente, comprei uma caixa de Novo Testamento e distribuí para todo mundo lá da agência de turismo. E eu falei, agora pronto. Agora todo mundo já sabe com essa palavra. Agora eu posso sair. Fiquei mais 7 anos, né? É o tratamento de Deus. Mas valeu. Porque é a forma de Deus, né? Tudo aquilo que é nascido da carne é carne, né? E o tempo dele também, né? Ficaram alguns frutos lá, com certeza. Mas depois a coisa... eu queria sair, mas não era o tempo. Aí quando eu já não queria sair, ele disse, agora é o tempo de sair. Né? Então essas coisas que Deus vai fazendo. Aí ela diz, olha, seu tempo aqui acabou. Foi só uma confirmação. Sim. Que Deus usou a boca dela para confirmar aquilo que já havia falando. Aí saí, aí fui para Lagoinha, aí fui para a Mocidade, e dali a gente foi crescendo e hoje estamos onde nós estamos.
É interessante que quando a gente namorava, você ainda não tinha sido consagrado. Não, ainda estava no processo, no estado probatório. Tinha o estado Eu lembro. probatório, tinha que seguir algumas qualificações lá, né? Sim. Então a gente estava no estado probatório ainda, a gente estava sendo observado, mas... Mas você já servia a igreja há muito tempo, Não, né? sim, de maneira voluntária, né? Quanto tempo de convertido que você tem? Hoje devo estar com quase 40, uns 40 anos já. Cometi aos 20 e poucos anos, bem no auge. Então ali é onde Deus me resgatou. Uau! É tão bom a gente ir lembrando, né? Tantas coisas que o Senhor foi fazendo nas nossas vidas, na nossa história. Até tudo, né? Até a gente chegar hoje, né, na PIB Castelo e começou com uma célula aqui no bairro, né? Nós começamos aqui com uma célula aqui no Clube 7. Quem me chamou na época foi o Fábio. Que já está com o Senhor também. O Fábio já está com o Senhor. A Marla e o Elmo. Uma reunião no sábado, eles perguntaram, vamos começar um trabalho aqui. E a gente morava lá no São Cristóvão. Então eu vinha às quartas-feiras, às 20 horas. Eu lembro. Nós tínhamos uma célula. Uma célula ali. Então tudo começou assim. Acho que foi uns 5 anos antes, não é, amor? 4 a 5 anos. E que a gente nem morava aqui. Não, então a gente falava, olha, vamos abrir uma igreja aqui. Então, sempre aquele tempo, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Aí depois a gente... De Deus, vamos falar. as coisas de Deus começam pequenas. Né? As coisas de Deus nascem e vai crescendo. Então começou realmente a partir dessa célula aqui no Clube 7, hoje é a Arena 7. E é interessante que a gente depois acabou vindo morar no bairro. Sim. Mas a gente ainda ficou alguns anos sem igreja. Eu lembro da gente caminhar na Avenida Atlântida aqui, perto, e aí a gente levantava a mão e a gente ia orando, abençoando, a gente caminhando, correndo à noite, você lembra? Lembro. E aí mas a gente não imaginava como que seria, né? Ou quando seria. Não, a gente só... Nem imaginava que a gente ter realmente A gente estava chamando a existência ainda, né? Mas Deus tem os seus modos operantes de fazer as coisas. E eu falo assim, né, Léo? A gente está comentando aqui, ó. Eu passei por vários processos, né? A gente falou sobre servíamos em várias funções, vários papéis, né? Naquilo que era uma necessidade na igreja, aquilo que precisava foi da intercessão. Fomos em tantas coisas, trabalhamos com cura, libertação, enfim, todo um processo. E também fui do Ministério de Louvor, até que chegou o momento que Deus falou: entrega o Ministério de Louvor e você vai começar a pregar. E eu não gostava de pregar. Eu gostava de ministrar louvor. Eu estava acostumada. Eu liderei 10 anos grupo de louvor. Então, eu lembro de quando a gente era convidado para pregar, eu chamava alguns membros do grupo e falava assim, ó, a Fabi, que é grande amiga até da Pipe Castelo, nossa violonista, eu falava, pode pregar. E ela pregava. E essa mudança para mim foi algo muito significativo, que não era algo tipo que eu havia planejado. Foi algo que Deus planejou para mim. E nesse processo, né, comecei a viajar. Sim. Né, tanto viajar, né, comecei pela TV, as pessoas começaram a me conhecer. Dali, né, os convites começaram a vir, né, foi a estratégia de Deus para que eu pudesse estar indo e começando, né, estar itinerante. E acaba que, pela minha timidez, vergonha... Aonde, né? Sempre trabalhando muito com mulheres. E aí, os momentos que eram... tinha sempre, às vezes, alguns momentos de pergunta, e elas sempre queriam saber sobre coisas que envolviam a sexualidade. Dúvidas. E eu nunca tive vergonha de falar nada dessas coisas. E aí, dali foi começando, né, esse despertar para isso também, que não foi algo, né, direcionado mesmo por mim, inicialmente. E aí, a pandemia fortaleceu mais ainda, né, essa questão de ser especialista em relacionamento, especializar mesmo, fazer curso, estudar, sobre dependência emocional, relacionamento abusivo, narcisismo, relacionamento tóxico,
coisas voltadas para sexualidade mesmo, e incluindo o sexo também, tirando dúvidas, ajudando. Eu acho isso, como que você vê isso, né? Porque isso nem sempre é tão comum. Não, deveria ser Uhum. algo muito natural de todas as igrejas, de todos os líderes, mas nem sempre é, né? Ainda é um grande tabu, porém os nossos gabinetes estão cheios de pessoas com problemas nessas áreas. Eu acho que acho que Deus vai trazendo um despertar, né? A demanda está exigindo isso. A demanda exige esse tipo de assunto, de esclarecimento, de Sim. luz, né? A demanda exige isso hoje, então não dá para ficar mais. Porque se a gente não falar, as pedras falam. E falam do jeito que eles entendem É. que tem que ser dito. De Então, acordo a gente com a verdade deles, né? não a bíblica. Então, achei um momento oportuno que agora tem que falar, porque hoje a gente tem muita informação, muita coisa exposta. Então, o povo pede uma resposta. Pede uma resposta, quer uma explicação. E nós, como os líderes, nós temos que ter isso aí para explicar ao povo de fato, não de uma maneira totalmente distorcida ou a partir de uma experiência, mas de uma maneira bíblica, tranquila, suave, né? Você que está investindo aí nesses estudos, né, e fazendo cursos e cursos aí. Então, eu penso que é um momento oportuno agora de surgimento dessa demanda de pessoas que Deus vai estar levantando para esclarecer e jogar luz, para que não haja confusão, para que ninguém seja confundido também nem enganado. Eu falo porque às vezes as pessoas vão dizer, não, mas como que o pastor vê assim, você falando de sexualidade, como se eu estivesse falando de erotismo, uma obscenidade, alguma coisa, né? Eu acho que é muito. Acho que ficou um tabu na igreja, mas hoje ainda tem pessoas, mas hoje tem que ser falado. Porque o mundo fala, se a gente não fala, fica uma coisa totalmente obscura. Sim. É uma coisa obscura. Então, como nós somos da luz, então a gente tem que jogar a luz nessas coisas, né? Então, não tem como hoje não querer falar e não poder falar. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Porque está todo mundo falando e nós vamos ficar calados. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, cabe nós esclarecermos, jogar a luz nesses assuntos, né? Porque a Bíblia nos dá essa direção, com certeza. Hoje a gente, né? Não esquecendo também o lado científico, o lado, Claro. né? O Sim. lado emocional, o lado médico, né? Você é psicanalista, né? Tudo completa aí para corroborar com esses esclarecimentos. Eu falo, porque você também é psicanalista. Então, assim, estudei, é importante né? a gente conhecer, né? Fez Ajuda. justamente para ajudar. Ajuda. Mas entender mais como que a gente funciona. Isso é importante. Eu acho que isso corrobora e muito. Né? Entender que a gente não é só espírito. Que a gente tem uma alma que precisa ser trabalhada e que tem um corpo que precisa ter cuidado também. Então, Sim. é um conjunto, é um combo que o homem precisa ser trabalhado. A gente não pode só trabalhar o lado espiritual, esquecer que tem uma alma aí que precisa de uma restauração, dia após dia. Né, hoje a gente bateu um papo aqui sobre origem, né, sobre o nosso pertencimento. Sim. Né, porque os planos e os sonhos de Deus, eles são muito grandes, né, Sempre. amor? Muito maior do que os nossos. E se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não vai ter coragem de caminhar rumo a esses planos. Sim. Né? Quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra, sua parentela, né? Se ele não soubesse aquela origem, de onde ele veio, ele não teria coragem de sair. Uhum. Então, muitas direções de Deus, a gente assume, a gente sonhando demais. Pode. Você não acha que você está pensando demais? Não, isso aí é muita areia pro seu caminhão. Isso aí E se a gente não tiver muito convicto, né? Se a gente não tiver convicto de quem a gente pertence, de qual missão nós somos, a gente pode dar Dar uma uma balançada e retroceder, então perder o foco. desacreditar em nós. Pode, mas então por isso que essa questão do pertencimento, da identidade, do propósito, isso é fundamental para nós continuar caminhando nesse propósito aí de Deus para nossas vidas, com certeza. Isso, gente, não tem como a gente saber o pertencimento se a gente não tiver tempo com Deus. Isso aí. E conhecimento mesmo. E tem que ter disposição. Hoje as pessoas falam que não tem tempo, mas se você não dispor
Você não tem Vai ter tempo tempo. porque você não priorizou. É isso aí. Porque se você cair de cama, você vai parar de trabalhar, você vai parar de tudo e vai ter que ter tempo para estar Vai. cuidando ali. Com certeza. Né? Ou se surgir um diagnóstico ruim, você vai ter tempo para orar. Muito. Então não existe esse negócio de não ter tempo. Existe a prioridade. Né? Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A gente deixa, né? Foi bom esse papo. Foi bom, foi excelente. Falar Excelente. sobre o nosso pertencimento. Pertencimento. Tem hora que lá em casa eu tenho que lembrar de onde que o Léo pertence. Falo, meu filho, você tá agindo assim? Você é de Jesus, você pertence ao Pai. Quando a gente, Faz parte do processo. quando a gente descola da cruz assim, né, amor? É. Aí a gente tem que lembrar de onde que a pessoa pertence pra voltar. Volta lá, deixa eu pregar sua outra mãozinha. Isso mesmo. Mas de uma maneira, né, leve, a gente hoje, o nosso Podsex Carol Malta, a gente, né, queria começar a trabalhar o conceito de sexualidade. Certo. E o pertencimento é Faz dali que começa. É Gênesis, de onde tudo começou. Uhum. Né? Um sonho sonhado, idealizado por Deus, né, pra gente viver hoje. Com certeza. Né? Foi delicioso ter você aqui comigo. Que bom. Só me convidar, eu volto mais E nós vezes. vamos estar aqui uma vez no mês falando sobre relacionamento, né, amor? Tá bom, né? Vamos Coisa que vamos. pouca, coisa pouca. É isso aí. Dificuldade nenhuma. Nada. E eu quero agradecer, né, você aí que esteve conosco, que o Senhor te abençoe, que realmente essa palavra ela tenha edificado a sua vida, transformado. Às vezes a gente compartilha tantas coisas, até engraçadas, ou às vezes coisas que não acrescenta. Compartilha isso daí, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para as pessoas que vão assistir, vão ouvir, porque é verdade, é a nossa história, a nossa realidade, né? Não estou contando aqui uma historinha, estou contando a nossa experiência, né? De como a gente tem caminhado. Não existe super-homem, não existe super-mulher, mas existem pessoas que nós vamos ali cavando junto, e o nosso objetivo aqui é crescer junto, porque você faz parte dessa família. E a gente, como família, quer que todo mundo, né, caminhe junto. E eu quero agradecer a Castelo Multimídia, que está aqui conosco, que está nos apoiando. Gente, olha esse estúdio, dá uma olhada, gente. Olha os detalhes. Você viu os detalhes atrás de mim? A lâmpada vermelha ali, ela muda de O cor. negócio aqui é. O detalhe, fino. olha ali. Então, se você quer fazer um podcast, procura aí a Castelo Multimídia. Castelo Multimídia. Ah, maravilha. Posso aqui é profissa. Gabriel, Mari, um beijo pra você. A Heleninha, nossa mascote. Ela ajuda? Ajuda. Ajuda. Então, a gente deixa aí nossos agradecimentos, né, a todos os intercessores, todas as pessoas, né, envolvidas nos bastidores, né, porque nada acontece sozinho, né, amor? Isso mesmo. Sempre tem um pessoal aí atrás das cortinas aí fazendo acontecer também. Amor, você viu a cadeira? Que fina. Não, Olha a cadeira, gente. nunca sentei numa cadeira dessa. Cara de rico, né? É isso. Essa é maravilhosa, né? E a gente realmente fez com tudo muito carinho, com muito amor. Dá a mão aqui. Estamos juntos aí, juntos e misturados no nosso Podsex Carol Malta. Que o Senhor te abençoe, né, amor? E te guarde. Amém. Beijo pra vocês. Beijo. Abraço. Tamo junto, hein? Uhul!